Bom dia pessoal, mais um vídeo aqui, continuando a última videoaula, onde a gente parou no equilíbrio entre o corpo e a alma. Provavelmente esse conteúdo a gente não vai estar terminando na videoaula de hoje, que como eu disse, ele é um conteúdo extenso. Então na última videoaula a gente falou um pouquinho sobre a parte da criação do homem, e a gente encerrou o vídeo da aula 3 falando sobre o equilíbrio entre o corpo e a alma. Então, se você perdeu esse conteúdo, procure aí no nosso YouTube. Vou ver se eu consigo deixar um link para você assistir a aula anterior, para você estar por dentro do que a gente vai estar abordando na aula de hoje. Então, aqui na nossa aula 4, a gente já vai estar falando um pouquinho sobre o Jardim do Éden. Deus plantou um jardim especial no Éden e lá ele colocou o homem para cuidar e cultivá-lo. O Jardim do Éden ele era um lugar de beleza e abundância. Ele era cheio de árvores frutíferas, incluindo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Jardim do Éden ele é um local icônico na narrativa bíblica, mencionado lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 8 ao 17. E essa parte da criação ela tem uma grande importância teológica e simbolismo, e o seu significado ele vai além de um simples jardim. Vamos explorar o estudo do Jardim do Éden em mais detalhes. O Jardim do Éden ele era um jardim especial, ou seja, o Jardim do Éden ele era um lugar especial criado por Deus com cuidado e perfeição. Ele era um espaço de beleza incomparável e abundância, com árvores frutíferas, rios e uma paisagem exuberante. Ele também foi o Jardim do Éden ele foi destinado para ser a casa da humanidade. Ou seja, Deus criou o homem, que é o Adão, e o colocou no Jardim do Éden como um lugar de moradia. E esse jardim era destinado a ser o lar dos homens, da humanidade, e um ambiente onde o homem podia viver em perfeita comunhão com Deus e com toda a criação. E o propósito do homem, Deus colocou ele no Jardim do Éden com uma missão bem específica, que era o quê? Cuidar e cultivar do jardim. Essa tarefa revela o chamado para que nós devemos ser administradores responsáveis por toda a criação de Deus, refletindo a imagem de Deus como mestre, criador e cuidador. Ou seja, Deus tinha passado a responsabilidade do homem de cuidar da terra e de toda a criação. Coisas que a gente não vê hoje no nosso mundo atual. Hoje o homem ele não cuida, ele destrói. Árvores especiais. Então, no Jardim do Éden, como eu já havia mencionado no começo da aula 4, havia duas árvores especiais mencionadas. Uma delas era a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem ele tinha essas duas escolhas iniciais no princípio. Entre essas duas árvores elas significam obediência e desobediência, dependência de Deus e independência de Deus, bem e mal, e assim por diante. A árvore da vida. Essa árvore ela era símbolo de vida eterna e ela tinha a capacidade de conferir a imortalidade ao homem. Se o homem comesse de seu fruto, ele viveria para sempre em total comunhão com Deus. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore ela representava uma escolha moral para o homem. Ao comer desse fruto, o homem ganharia
o conhecimento sobre o bem e o mal, mas Deus proibiu o homem de comer dela, advertindo-o das consequências da desobediência. Vamos falar um pouquinho sobre a comunhão com Deus. No Jardim do Éden é apresentado como um lugar onde Deus ele vinha em comunhão com o homem. Deus caminhava no jardim na brisa do dia ou no frescor do dia e tinha um relacionamento íntimo com Adão. O significado teológico. O Jardim do Éden ele é rico em simbolismo e tem implicações teológicas significativas. O primeiro deles é relacionamento com Deus. O Jardim do Éden ele representa a comunhão perfeita que a humanidade desfrutava com Deus antes da queda no pecado. O homem ele tinha acesso direto a Deus e desfrutava da sua presença no jardim. A segunda característica do Jardim do Éden é que nós éramos chamados para cuidar da criação. Deus tinha passado para nós a tarefa de cuidar e cultivar do Jardim do Éden. Isso reflete o propósito divino para o homem como administrador responsável da criação de Deus. Essa responsabilidade ela é uma expressão do cuidado de Deus pela sua criação. O terceiro é escolha moral e livre-arbítrio. A presença das duas árvores especiais no jardim, ela representa o livre-arbítrio e a escolha moral dada ao homem. O homem ele tinha a liberdade de escolher obedecer a Deus e viver em comunhão com Ele, ou desobedecê-lo e enfrentar as consequências. E é assim até hoje. A quarta característica é a queda e o pecado. O Jardim do Éden também ele simboliza a perda da comunhão com Deus após a queda no pecado. O homem ele foi expulso do jardim como resultado de sua desobediência e separado da árvore da vida, perdendo a oportunidade de acesso à vida eterna. Aplicação prática do que a gente viu até agora. O estudo no Jardim do Éden nos leva a refletir sobre alguns princípios aplicáveis em nossas vidas. O primeiro deles é comunhão com Deus. Nós devemos buscar um relacionamento íntimo com Deus, assim como Adão desfrutava de comunhão com Ele no Jardim do Éden. Isso envolve oração, estudo da Bíblia e busca constante da presença de Deus na nossa vida. Responsabilidade ambiental. O chamado para cuidar e cultivar o Jardim do Éden, ele nos lembra da responsabilidade de nós cuidarmos da criação de Deus. Nós devemos ser zelosos em preservar o meio ambiente e usar os recursos de forma responsável. Escolhas e consequências. Assim como Adão enfrentou escolhas e suas consequências, também nós enfrentamos decisões diárias em nossas vidas e nós devemos estar cientes das consequências de nossas escolhas e buscar a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. E a esperança da redenção, para a gente estar encerrando a nossa aula 4, que ainda não encerramos o conteúdo, então, portanto, mais uma vez, não vai ter exercício na plataforma, mas eu acredito que na próxima aula a gente encerra essa parte. Embora o Jardim do Éden ele tenha sido perdido por causa do pecado, a Bíblia ela nos oferece esperança na redenção por meio de Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida que nos concede vida eterna e restaura a nossa comunhão com Deus. Que a compreensão do Jardim do Éden nos inspire a viver em comunhão com Deus, cuidar de sua criação com responsabilidade e fazer escolhas que reflitam sua vontade em nossa vida. Que busquemos
a esperança e a redenção em Jesus Cristo, restaurando nossa comunhão com o nosso Criador. Portanto, essa é a nossa videoaula de hoje. Fique aí com Deus, até a nossa próxima videoaula. Se você perdeu os outros vídeos, aí na nossa plataforma ou no canal no YouTube, você vai ter acesso às outras 3 aulas passadas. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Até a nossa aula número 5.